Quando se pensa em Taesa, automaticamente lembramos dos dividendos. Quase 99% dos acionistas têm esse ativo no portfólio visando dividendos. E se esses dividendos demoram a chegar, logo dá aquele aperto no coração. E eu recebi diversas perguntas: bombeiro, quando a Taesa irá pagar dividendos? Vai demorar esse anúncio? Eu posso te trazer aí uma notícia que irá acalmar o seu coração, pois os dividendos podem estar a caminho. E se você tem o foco nesses famosos rendimentos, nesses faz-me rir, não reinvesti-los pode te custar caro. E eu vou te mostrar isso na prática. Para te mostrar a importância do reinvestimento, vamos utilizar um aporte de R$5.000 iniciando em novembro de 2003, um período de 10 anos, com uma simulação na ação final 11 sem reinvestir os dividendos e nessa segunda coluna, ação final 11, porém será feito reinvestindo os dividendos. E vamos iniciar dessa forma. Quantidade de ações acumuladas no período. Na primeira simulação, com R$5.000, lá em novembro de 2003, conseguimos comprar 230 ações da Taesa. Reinvestindo os dividendos, finalizamos com 683 ações. Ou seja, nessa segunda coluna, todos os dividendos que a Taesa nos pagou, a gente utilizou para comprar novas ações. Já nessa, todos os dividendos que entrou, a gente retirou para a nossa conta corrente e não reinvestiu. E o nosso patrimônio teria ficado dessa forma. Na simulação sem reinvestir os dividendos, R$7.751. Já no reinvestimento dos dividendos, finalizamos com um patrimônio de R$23.017, uma diferença enorme, mostrando a importância de você reinvestir os dividendos. E no quesito dividendos, nesse período acumulamos na primeira simulação R$6.686,43. Já reinvestindo os dividendos, acumulamos R$12.912,64. E a nossa média de dividendos em 2022 teria sido, na primeira simulação sem reinvestir os dividendos, R$ 89,67, na segunda simulação, R$ 231,09. E a nossa média em 2023, lembrando que ainda resta dividendos pela frente, seria de R$ 42,68 sem reinvestir os dividendos e R$ 121,01 reinvestindo os dividendos. E esse histórico mostra a importância do reinvestimento dos dividendos, e não reinvesti-los pode te custar caro. Inclusive, de acordo com o histórico, eles podem estar próximos de ocorrer, pois a Taesa é muito previsível no mês de novembro, e eu vou te mostrar as datas que a gente precisa ficar de olho, pois o anúncio pode estar batendo a porta. E qual é a data que temos que ficar de olho na Taesa? Vamos iniciar falando sobre o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, pois assim teremos uma noção de quantas vezes a empresa anuncia rendimentos. Ela possui uma média de 3 anúncios nos últimos 5 anos, ou seja, em média, a Taesa paga dividendos 3 vezes ao ano. Bombeiro, existe uma previsibilidade nesse ativo? Sim, existe uma grande previsibilidade em 4 meses em específico: maio, agosto, novembro e dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 11, e você irá perceber que a Taesa só falhou em anunciar dividendos com a Datacom durante o mês de novembro durante o ano de 2021. Foi o único ano que ela não fez o anúncio com a Datacom durante o mês de novembro nesses últimos 5 anos. Por isso, temos aí uma grande previsibilidade e expectativa que esses dividendos novamente venham ocorrer de acordo com o dividendo inteligente durante o mês de novembro. Lembrando que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Bombeiro, qual é a data que temos que ficar de olho? Vamos no site DRI da Taesa, remuneração aos acionistas. E a empresa costuma anunciar dividendos juntamente com o resultado do terceiro trimestre. Durante o ano de 2022, o seu anúncio de dividendos com a Datacom durante o mês de novembro ocorreu no dia 9 de novembro de 2022. Já durante o ano de 2020, a empresa anunciou seu dividendo juntamente com o resultado do terceiro trimestre, e essa data foi no dia 11 de novembro de 2020. E quando será o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Taesa? Vamos abrir o calendário de eventos, e o resultado do terceiro trimestre de 2023 irá ocorrer no dia 8 de novembro de 2023, e essa é a data que temos que ficar de olho, ter atenção, pois nesse dia, de acordo com o seu histórico, podemos ter um novo anúncio. E o histórico do mês de novembro é ótimo. Pegamos aqui os 3 últimos anúncios de 2019, 2020 e 2022.
2019, durante o mês de novembro, ela anunciou 54 centavos por ação. Na cotação atual, estamos falando de um yield de 1,6%. As coisas melhoraram em 2020 e ela anunciou durante o mês de novembro R$ 1,36. Na cotação atual, um yield de 4,03%. Já em 2022, ela anunciou R$ 1,06 por ação, um yield de 3,14% na cotação atual que eu gravei esse vídeo. Utilizando a média dos últimos 3 anúncios, 98 centavos, estamos falando de um yield de 2,92%. Se ocorrer aí um anúncio durante o mês de novembro, estimamos aí algo em torno de 1,6% a 4%, e sendo bem conservador, utilizando a média 2,92%. E é importante lembrar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. E o que podemos esperar dos dividendos da Taesa? Eu tenho certeza que você está preocupado com isso. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. O que podemos esperar no curto e médio prazo? Não temos dúvidas que os dividendos devem seguir pressionados devido a 2 pontos importantes que não podemos deixar de citar nesse vídeo. O primeiro deles é o endividamento. O endividamento é óbvio que impacta essa distribuição, pois grande parte dos resultados vão para o pagamento dessa dívida, que tem um custo real de 4,3 e um prazo médio de 4,7 anos. Grande parte do seu endividamento está atrelado ao IPCA, 66,4%, e 33,6% ao CDI. E conforme esses indexadores sofrem oscilação, isso impacta o custo da dívida da empresa. Endividamento que a gente já conseguiu visualizar uma queda em comparação com o primeiro trimestre de 2023. O seu endividamento, dívida líquida EBITDA regulatório, saiu de 3,9 vezes para 3,7. Ainda segue um endividamento bem alto, porém nada preocupante devido ao tipo de empresa. Uma transmissora pura, sim, temos que nos preocupar com dívida, porém 3,7 vezes não é nada preocupante de acordo com o histórico da Taesa, um histórico de desalavancagem muito rápido, e a gente já notou em comparação com o trimestre anterior que esse endividamento diminuiu. E o segundo ponto que não podemos deixar de tratar é sobre os novos leilões, e isso irá impactar diretamente os dividendos, pois a dívida pode crescer e o próximo leilão de 2023 promete bater recordes de investimento, com previsão de 19,7 bilhões. E a expectativa para esse novo leilão é grande. Com eles saberemos os passos que a empresa irá tomar no médio e longo prazo. Não temos dúvidas que ela terá que se equilibrar entre investimentos, alavancagem e pagamento de dividendos. Dividendos que devem seguir pressionados no curto prazo. E como o foco na Taesa é dividendos, uma redução no curto prazo pode acabar gerando boas oportunidades para aqueles investidores que estão utilizando o binóculos do longo prazo. Pois, como o foco na Taesa é dividendos, uma redução no curto prazo pode sim gerar um grande efeito de venda, pois os investidores estão focados somente nos dividendos no curto prazo. E para quem tem o foco no longo prazo, isso pode gerar boas oportunidades, pois faz parte do jogo. Em alguns momentos, esses dividendos sofrerão uma queda, naqueles momentos que a empresa precisa investir para que os dividendos consigam se manter sustentáveis no longo prazo, que é o nosso foco. E ao longo do tempo, a gente vê essa oscilação ocorrendo nos dividendos, e em 2023, 2024, 2025 não será diferente. Em 2013, ela pagou R$ 2,20 e esses dividendos apresentaram um excelente crescimento até o ano de 2022. No 2023, a gente já nota uma redução desses valores. Ela até o momento pagou R$ 2,31. Temos aí novos anúncios pela frente, porém esses valores vão ficar muito abaixo do que ela pagou em 2021 e 2022. E uma redução do dividendo no curto prazo não significa que a empresa é ruim, e sim que ela está passando por um momento de equilíbrio, como eu citei anteriormente: investimentos, alavancagem e pagamento de dividendos. E isso acaba gerando boas oportunidades para aqueles investidores que são focados no longo prazo. Aquele investidor que não está utilizando a lupa do curto prazo, e sim o binóculos. E essa correção foi ótima para aumentar a nossa margem de segurança. E com a correção que ela vem apresentando recentemente, a margem de segurança tem aumentado. Utilizando a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$ 3,44 por ação, e o yield estimado de 6% de acordo com o método Bazin, estamos falando de um preço teto de R$ 57,33, margem de segurança de 70,08%. E essa estratégia não precisa ser engessada. Inclusive, eu utilizo na Taesa o mínimo de 8%, um yield
vídeo que se encaixa muito melhor na realidade da Taesa e chegamos a um preço teto de R$ 43, uma margem de segurança de 27,56%. E ela continua sendo uma boa empresa para compor um portfólio de longo prazo com foco em dividendos, só está passando por momentos de redução desses dividendos, devido a diversos pontos, como alavancagem e também novos investimentos, pois em 2023, como eu mostrei, temos os maiores leilões das últimas 2 décadas. Para esses dividendos continuarem de forma sustentável, é necessário novos investimentos. Não queremos definhar a empresa, não queremos dividendo a qualquer custo. Um dividendo a qualquer custo pode nos custar caro no longo prazo e terá momentos que a empresa precisará fechar um pouco a sua torneira e isso pode parecer ruim no curto prazo. Agora, no longo prazo, irá compensar e muito. Então, uma redução de dividendos no curto prazo não é algo ruim, e sim é algo necessário para fazer frente a esses novos investimentos que manterão os nossos dividendos saudáveis no longo prazo. E você, possui Taesa na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!